Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Olá, você que nos acompanha, muito bom dia, salve, salve galera, está no ar o programa Tribo Urbana pelas próximas 2 horas, ao vivo pela Rádio Web Conectados, esta que é sem dúvida alguma a maior rádio web do Brasil, quiçá do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2017, a temperatura na capital paulista gira em torno dos 17 graus e a previsão para as próximas horas é de temperatura em elevação. Peço a licença para adentrar o seu aplicativo, o seu web browser, eu sou o Leandro Gaia, estou sempre na companhia desta pessoa que é uma mistura de puro talento, pura alegria. Fernanda Palhares, muito bom dia. Muito bom dia, Leandro Gaia, muito bom dia, Tribo Urbana. Tudo bem com você, Leandro? Tudo bem, Fê. Eu falei muito, achei que você não fosse entrar. Eu falei, vem, Fê, como vem, Fê, assim? vem, Fê. Como assim, Leandro? Meu microfone estava desligado, Leandro Gaia. Não, é que eu demorei muito pra falar as coisas. Ah, entendi. Você tá com sono hoje, Leandro? Ah, Fê, hoje tá essa semana. Foi muito frio, né, Leandro? Muito frio. Agora hoje não, hoje tá gostoso, viu? Hoje tá gostoso. Hoje tá gostoso, o sol deu as caras, né? Mas é lógico, quinta-feira com Tribo Urbana o sol tem que dar as caras, Tem que dar as caras. A gente passou frio a semana inteira, mas na quinta abre. Na quinta o tempo abre. Você vê, Fê, tem coisas que acontecem nesse programa que não tem explicação, você não acha? Pois é, né, Leandro? Hoje nós estamos sem câmera aqui, né? Ninguém tá vendo que eu passei perfume, que eu passei batom, Tá né? vendo de longe, mas vê. Ah, tá vendo, Leandro Ali, ó, Gaia? essa câmera aqui. Ah, entendi. O batom não sei se dá pra ver, Fê. Ah, tá. Pô, passei perfume, me arrumei toda, tô toda bonitinha aqui e ninguém me vê. Isso é muita sacanagem, Leandro. Ai, Fernanda Palhares, tudo bem com você? Fale Tudo você. ótimo. Fale de você, por Tudo favor. ótimo, Leandro Gaia. Nenhum planeta retrógrado ou tem? Pô, Tem, lógico né? que tem. Tem, Tem um né? monte. Tem um monte, inclusive Mercúrio. Nós temos que tomar cuidado com a nossa comunicação, né, Leandro Ô, Fê, me Gaia? tira uma dúvida. Os planetas, eles sempre têm, no ano, durante o ano, tem planetas retrógrados? Sim. Ou são em momentos que... Não, sempre tem. Tem Sempre várias. tem um que várias tá de- Sempre. Tem várias ocasiões no ano que o planeta fica retrógrado durante um tempo. Existe uma explicação para isso, né? Que faz com que você retorne a alguns assuntos que você deixou para trás, que você não concluiu. O planeta Mas isso depende de cada planeta. de cada planeta e de cada assunto. Aí no seu mapa você tem que ver em que casa que ele tá caindo, por onde que ele tá passando ali, onde que você tem que acertar a sua vida, né? no nosso caso, nós temos que acertar nossa comunicação, Leandro Gaia. Fê, vamos fazer meu mapa de novo? Opa, só se for agora, né? É lógico, bora lá. Fê, hoje o programa Tribo Urbana imperdível, como sempre. Hoje a gente vai falar com a Fê Prevê, ao vivo de Curitiba. Ela vai falar sobre fale bem, fale mal, mas falem de nós. Olha, Falem Leandro de mim, Gaia, né? eu vou te falar uma coisa, eu não gosto dessa parte de fale mal, não, tá? Eu sou sensível, eu não mesmo, gosto Fê? que fale mal de mim, não. Mesmo se estiver falando de você? Não, eu não gosto que fale mal de Olha mim, só. Leandro. Eu sou sensível, sabe? Eu sou sensível a críticas. Não, Fê. Eu prefiro. Sem haters, né? Sem haters. Eu prefiro elogio, tá? Se não for elogiar, Eu fica também. quieto. Eu também. Se não for elogiar, por favor, não se pronuncie, Leandro. Ah, e a Nós gente vai... nós vamos passar nas redes sociais, né, Leandro? Sim, a gente vai receber também o Fernando Sardo, Fê, ele que é multi-instrumentista e artista plástico e detentor de diversos instrumentos. Não, muitos instrumentos, inclusive, nem cabe aqui no estúdio. E como nós estamos sem câmera, também não vai adiantar nada. A gente não vai conseguir mostrar os instrumentos dele, né? Mas verdade, ele praticamente trouxe um estúdio inteiro, né, É Leandro? verdade. E ao final tem o Voz na Lata com a Luana Curti, ela que vai falar sobre algum tema que eu não sei. Vamos Ela vai falar descobrir. sobre como montar um pitch. Você sabe o que é um mesmo? É pitch? verdade. Lembra Não. que ficou pendente? Como é que é, Fê? É uma conversa no elevador, né? É uma conversa de elevador, do primeiro ao 7º andar, você tem que convencer alguém de que a sua ideia é boa. Fazer a pessoa te pedir um cartão, Leandro Gaia. Aí é tenso, né? Será que a gente consegue com o Mercúrio retrógrado, Leandro? Ah, a gente vai tentar. Vamos ver se a gente consegue passar as redes sociais. Já tá de bom né? tamanho, né? Já tá de bom tamanho se a gente conseguir, né? É o www.radioconectados.com.br. Lá tem a barrinha do chat se você quiser entrar em contato com o programa Tribo Urbana, com Leandro Gaia, Fernanda Palhares, Fernando Sardo também. Você pode mandar perguntinhas por lá. No Facebook, facebook.com
Rádio Web Conectados, tem um Messenger, é super simples. No Instagram você acompanha o dia a dia desta rádio tão querida, Fê, que é o @Rádio Web Conectados. No Twitter, @Conectados Rádio. Fê, qual que é o nosso WhatsApp? Pois é, você sabe que mudou o nosso WhatsApp, né? Mudou, Leandro Gaia. Nós tivemos aí problemas técnicos referentes a Mercúrio, né? Retrógrado. Olha, tá vendo, Fê? Mercúrio tá agindo esse ano. O nosso WhatsApp é 5511-98-767-9549. Eu vou repetir, Leandro Gaia, porque como é novo, né? Então, de repente, as pessoas não vão conseguir mandar coraçãozinhos pra nós, né? É 5511-98-767-9549. E o fixo da rádio é 5511-2063-6072, Leandro. Muito fácil. E se você quiser baixar o aplicativo aqui da rádio, é só entrar na sua loja de aplicativos. Se for o iPhone 8, né, Leandro Gaia? Sim, Fê. É Conectados Funsai. Você é só digitar lá na barrinha, Conectados Funsai, pronto. O nosso aplicativo tá lá, leve, facinho de baixar e grátis, né, Leandro? Grátis. E se for no Android, né? O bom e velho. O bom e velho Android, né, que eu adoro, né? É só você entrar na Google Play e digitar lá Rádio Conectados Funsai, Leandro. É muito simples, muito fácil. E uma outra coisa que eu queria falar é que nós vamos estar na Expo Music, né, Leandro? Diretamente ao vivo da Expo Music, que vai ser de 4 a 8, né, de outubro. E nós vamos estar lá com a nossa turma, né? Com a nossa tribo. Então você, querido ouvinte da Rádio Conectados e do programa Tribo Urbana, se prepare porque esse dia, Fernanda, vai ser bombástico. Eu não posso divulgar ainda, porque o boss ainda não nos confirmou. Ele já confirmou que nós vamos, ele só não falou a data, né, Leandro Gaia? Tudo bem, a gente fica na ansiedade. A gente tá aqui na ansiedade aguardando, né, a data que nós vamos, mas assim que nós tivermos essa data confirmada, nós passamos aqui. Mas de qualquer forma, a Rádio Conectados vai ter um estúdio lá, né, na Expo Music, a maior feira de música. Eu não sei se do mundo ou do Brasil, né, Leandro Gaia? Você sabe? Você tem do Brasil. Do Brasil, do Brasil. Né? Do é Brasil a maior feira, com certeza. Bombada, Fê. Será que a gente vai fazer um link de Curitiba lá? Opa! Vamos descobrir? Vamos! Alô, Fernanda Prevedelo. Bom dia, tribo, tudo bem? Aê, Bom dia, Fê. Tudo bem com você? Tudo bom, como é que vocês estão? Estamos ótimo. Você ouviu a nossa novidade, a nossa surpresa que a gente finalmente, né, Fê, revelamos? Nós conseguimos a confirmação que nós vamos, né? Aê, quem sabe eu pinto por lá. Olha, eu tô legal, pensando mesmo em dar um pulinho em São Paulo, só tem que ver com relação a essas datas, que vai ter um evento super bacana em setembro, que é o Social Media Week. Olha. Então eu tô meio que paquerando já essa possibilidade de dar um pulo aí na capital brasileira, né, da tecnologia, das coisas tudo. Legal, quem sabe, né, Fê? Então, pro nosso querido ouvinte, Fernanda Prevedelo, talvez em loco. Talvez já é pensou louco. que Vai ser legal. Já pensou fazer um programa ao vivo aí, com câmeras e tudo mais? Que delícia, né? É, aí vai ter que fazer escova, Fê. Vai ter, aí não vai ter jeito. Aí não vai ter jeito. Se não for o cabelo alternativo igual ao meu, né, Leandro? Que não precisa nem pentear, já era. Mas o importante é me virem e falarem de mim, gente. Isso. Como é que é essa história, Fê? Não tem aquele velho ditado, fale bem, fale mal, mas falem de mim? Não sei, a Fernanda falou que não gosta, por exemplo. Vocês não concordam? Então, explique essa ideia tua, Fê. Por que você não curte a ideia de falarem mal de você, mesmo você estando em evidência? Não, na verdade é o seguinte, Fê. Eu acho o seguinte, se não for pra falar bem, não fale de mim. Eu não curto essa coisa de haters, eu não curto essa coisa das pessoas meterem o pau, sabe? Eu sou sustensível à crítica, sabe? Eu sou uma pessoa sensível. Então eu não curto não, Fê. Sim, mas você já ouviu falar que às vezes o seu inimigo pode ser o seu melhor amigo? Eu vou explicar por quê. Vamos lá. É claro que ninguém gosta de tomar uma bronca, né, ser criticado, principalmente em público ou diante dos comentários que a gente vê nas mídias sociais, mas a verdade é que muitas vezes essas pessoas, elas acabam falando umas verdades tão nuas e cruas e até mesmo cruéis, né, no seu formato de dizer, mas que às vezes as pessoas que estão próximas a gente, até mesmo os nossos amigos, não têm coragem de falar pra gente, né? Um fator disso, lembra quando há um tempo atrás a gente comentou sobre a pessoa que tem mau hálito ou que tá cheirando CC no elevador? Você teria coragem de falar isso pra ela, né, sendo sua amiga? Agora, se é, por exemplo, na época do colégio, né, que a gente sobrevive, né, nessa parte da adolescência, que a gente não vive, a gente sobrevive, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que as crianças e os adolescentes não têm papas na língua. Então, por isso que se degladiam tanto.
Mas a gente acaba percebendo que é uma verdade que chega a ser um fator positivo, né? As crianças chegam, ai, mas você tá fedida, ai, que bafo, ai, não sei o quê. É aquele puxão que pode estar faltando, né? Mas o que eu quero trazer para isso no contexto de hoje? Sim. Algumas dessas atitudes, e até mesmo das próprias pessoas envolvidas, acabam sendo marcadas por esse comportamento polêmico, né? Que é mais ou menos o marketing da polêmica. Será que ajuda? Será que realmente funciona? Então, eu Fê, acho. eu tô aqui com a Fernanda, a gente tá pensando em criar uma polêmica pra ver se a gente aparece em algum lugar, né, Fê? Só que a gente tá bolando ainda. Então, mas na verdade, como eu sou sensível, eu não tive coragem ainda de criar essa polêmica. Mas não é, ô Fê, a polêmica gera views, né? Gera publicidade, Exatamente. né? Por isso que aqueles programas de fofoca na televisão fazem tanta audiência, as revistas de fofoca, as fanpages, né, de fofoca, elas fazem tanto sucesso. Porque acaba gerando aí uma certa visibilidade e abre aí um contexto para comentários de todo tipo. Mas o que eu ia dizer é que é bom ou é ruim para o negócio, né? A imagem. Se você, por exemplo, é uma pessoa pública, será que isso é bom para sua imagem? A resposta é depende. Vai depender muito do contexto do assunto que você está abordando, frente ao teu público, frente à propaganda que você está fazendo, se isso vai envolver marcas ou não. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ontem, durante o final de semana, existe um programa nos Estados Unidos chamado America's Got Talent, que é um programa de talentos, né? Existe uma bancada de jurados e as pessoas de toda parte dos Estados Unidos vão lá para fazer audições e passarem para etapas adiante. É o formato do Ídolo aqui no Brasil? Eu acho que é isso. O Ídolos é um deles. Existem vários programas desse formato nos Estados Unidos, né? Ídolos, America's Got Talent e por aí vai. E aí, o que aconteceu? A Mel B, que é uma das Spice Girls, ela tá na bancada já desse programa, já tem 7 anos. E o Simon Cowell, que é bem famoso também, que é um produtor super famoso nos Estados Unidos e na Inglaterra, acabaram batendo boca. Então, durante essa temporada, algo ficou muito característico. De qualquer coisa que os dois entrassem em discussão, a Mel B ia lá e jogava um copo d'água na cara dele. Ô, louco! Aí, isso foi entrando no contexto, será que é marcado? Será que é de propósito? Será que é autêntico? Só que o que aconteceu? Recentemente, a Mel B passou por um divórcio muito difícil. Ela esteve casada durante muitos anos com um produtor de Hollywood e ela passava bons bocados com ele. E aí, depois da apresentação de um dos participantes, o Simon Cowell vira e fala: essa sua apresentação parecia a lua de mel da Mel B. A Mel B ficou loucaça, levantou, jogou o copo na cara dele e saiu da bancada, saiu do programa ao vivo. Acabou gerando vários burburinho. E o que aconteceu? Só essa atitude gerou aqui no Brasil mais de 5 canais grandes de comunicação falando sobre isso, sem contar os dos Estados Unidos, só por essa atitude polêmica. Ou seja, ela acabou voltando à evidência. Ela tava meio que esquecidinha, né? Tudo bem que ela é uma Spice Girl e tal, mas ela ficou meio esquecidinha, só que isso acabou voltando ela nos Trend Topics. O que vocês acham disso? Essa polêmica toda sendo armada ou não, ser usada pro teu marketing? Eu sou contra. Você não gosta? Eu não gosto. É uma exploração, né, da audiência. Eu não gosto. Eu, sinceramente, no meu caso, eu não usaria esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, nós temos vários casos emblemáticos, né? De casamentos que não acontecem, de supostas brigas no pé do altar para que isso ocorra. E outros escândalos, né? Por exemplo, do silicone. O silicone é meu, eu que paguei. Mas isso envolvendo alguma figura pública? Sim, envolvendo várias figuras públicas e assim, eu acho assim, bem desnecessário. A gente percebe que é uma coisa montada, né? Pra que apareça na mídia. Eu acho que é um pouco de desespero também, né, o Fernanda Provedelo, você não acha isso? Porque a pessoa entra em desespero, meu Deus, tô fora da mídia, vou fazer alguma coisa aqui. Eu acho que é um pouquinho de desespero, mas às vezes você pega isso na cauda e você consegue fazer com que aquela situação seja esquecida e você aproveitou sua onda para voltar a fazer o que você recorrentemente fazia, só que não tinha tanta visibilidade. Mas às vezes a pessoa fica meio marcada também, pode acabar com a carreira também, né? Fica nada. Muita gente já esquece de grandes escândalos por conta disso e a pessoa usa até a seu favor, às vezes, essa imagem negativa. Teve um caso daquela cantora, Suzana? Não, eu não lembro agora, fugiu. Que ela errou o hino nacional.
Então, Eu não foi, Suzana, foi a Vanusa. Foi a Vanusa. Ela errou o hino nacional de propósito? Não, ela errou o hino nacional, mas aí depois ela capitalizou isso. Ela tava com depressão e tal, e ela foi fazer um show, né, e tinha que cantar o hino nacional, abertura de um jogo, alguma coisa assim, e ela errou o hino nacional. E aí depois ela começou a usar isso em comerciais, né? Ela ganhou uma grana, ela realmente capitalizou a seu favor. A Luciana Gimenez, por exemplo, todo mundo fala que ela é burra. Burra é a gente, né? Claro. E ela usa isso. Ela ficou famosa, ela não tá nem aí. Ter uma fera e ter um filho junto com o Mick Jagger. E até hoje é o dia que ela chegou, né? Tá com o programa na Rede TV já há anos. A outra também, a Sabrina Sato também. Mas você vê que a gente sempre lembra da pessoa pelo lado negativo, né? Então. E aí, eu não gostaria de ter minha imagem exatamente, eu acho que aí aliada. Entra essa divisória. Vale a pena? Então, eu não gostaria de ter minha imagem aliada a esse tipo de situação. Vale a pena, Fê? Prever? Depende do caráter da pessoa, né? Tem gente que usa esse fator negativo pra ganhar mídia, pra ganhar vários fatores, assim, de contatos e merchandising das empresas, né? Porque tudo às vezes é um pouco sem escrúpulos. Mas no meu caso, se eu fosse vista como uma imagem negativa, mesmo ganhando rios de dinheiro, eu não conseguiria dormir tranquila. Mas tem gente que consegue, então... eu tenho a mesma posição. Eu prefiro ficar bonitinha na Sério, foto. meninas? Eu prefiro ficar bonitinha na foto, Leandro Gaia. 3 vezes em Nova York por ano? Mesmo assim, eu ainda prefiro estar bonitinha na foto sem ir pra Nova York. Tem muitos youtubers, né, que acabam pegando essa imagem negativa, de polêmica e tal, tipo Nando Moura, Felipe Neto, o Izzy Nobre. Eles são muito famosos por serem criadores de polêmicas e bate-bocas. E estão ganhando milhares e milhares já de seguidores, mas não naquele fator positivo. Se eles estão felizes com isso ou não, aí é outra história, mas que eles estão tendo visibilidade, patrocínios e din-din na conta, isso estão. Então, e o tipo de seguidores? Porque a semelhante atrai semelhante, né? Aí o tipo de seguidores que você tá tendo, né? O tipo de pessoas que você tá se aliando, sinceramente, eu prefiro ficar do lado bom da força. Ao lado branco da força. Eu sou uma da resistência. Isso! Fê, prever hashtag do dia, qual é? Hashtag polêmica vale a pena? Olha. Então, eu acho que não, mas... Manda pra cá a resposta, né? Quem tá ouvindo, manda pra cá. Vale a pena? Vale a pena a resposta? O WhatsApp é 5511-987-679549. Manda por aí. Vale a pena a polêmica? Causou, hein, Fê? Causei, né? Causamos. Entrando agora já com o pé direito no final de semana, que também tá um dia lindo, gente. Tá sol. Que ótimo. Fê, aqui também. Um beijão, fique com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, Tri. Beijo, tchau. Fê, vamos ouvir uma musiquita? O que nós vamos ouvir agora? A diferença Rosália Paranoia. Oba! Legal, hein? Bora, eu gosto da Rosália. Vamos buscar o Fernando? Vamos lá. Então tá bom, 10h23. Muito bem, senhoras e senhores, de volta na Rádio Web Conectados, na programação da Rádio Web Conectados, 10h34, Fernanda Palhares, tudo bem por aí? Tudo ótimo, você sabe que aqui eu tô sempre muito bem acompanhada, né, Mas Leandro? você tá meio desanimada. Oi? Tá meio desanimado hoje. Desanimada nada. Quero energia, Fê. Não desanimada nada. Vamos eu tô passar... batendo papo aqui. Já começou, né? Lógico. Vamos passar nossas redes sociais, Fê? Lógico. www.radioconectados.com.br. Hoje o programa Tribo Urbana recebendo Fernando Sardo. Manda perguntinha pra cá. Ele que é multi-instrumentista e constrói os próprios instrumentos, não é, Fê? Tô falando besteira? Não, e tem uns instrumentos aqui muito legais, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer a sonoridade desses equipamentos, desses instrumentos. Aí eu quero ver, viu? facebook.com/Rádio Web Conectados. Tem um Messenger, também é muito simples de entrar em contato aqui com a gente. Fê, o WhatsApp qual que é? É 11 98 767 9549. Eu vou repetir, Leandro Gaia. É 55 11 98 767 9549, Leandro. É muito simples, é só mandar mensagem, mandar perguntas, mandar coraçãozinho, qualquer coisa, né, Leandro? Desde que mande algo, né? Por favor, né? Ô, Fê, o telefone você passou? Não, é 5511 2063 6072.
92, Leandro, é muito simples. É só ligar e falar com o Gustavo lá na recepção. Tem app? Oi? Tem aplicativo? Opa, lógico. Como é que faz? Se você tem iPhone, é só você entrar na sua loja de aplicativos e colocar lá Conectados FUNSAI e clicar em cima do link e baixar seu aplicativo. Se for o Android, é só entrar na Google Play e colocar lá Rádio Conectados FUNSAI e pronto, você já vai estar devidamente conectado, Leandro. Meu Deus, Fê. Assim que é sincronicidade. É isso aí. Vamos apresentar nosso querido convidado do dia, Fê? Só se for agora. Então tá bom, ele que é músico, multi-instrumentista, compositor, artista plástico, luthier e artista educador. Constrói instrumentos e esculturas sonoras em instalações musicais que podem ser encontradas em diversos parques e espaços culturais no Brasil e no exterior. Ao longo de sua carreira já participou de várias trilhas sonoras para cinema, dança e teatro. Possui 7 CDs gravados, Fernanda. Nossa. 7. 2 solos, 4 com o grupo Ianur e 1 com o grupo Gen. Atualmente faz apresentações musicais e exposições para todo o Brasil. Fernando Sardo, senhoras e senhores. Bom dia, Fernando. Tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia. Gostou da apresentação, Fernando? Gostei, tá chique demais agora. Foi feito com carinho. Obrigado. 7 CDs. Foi um trabalho bastante tempo. Tem mais, na verdade. Tem mais? É mesmo? Tem mais alguns outros trabalhos, alguns DVDs também, mas assim, eu acabo falando dos que eu acho mais legais. Olha isso. Tem CD de sobra. Nossa, Não. ele sobra. Não, é que também tem coisa que é, como eu já sou antigo, né? Então tem coisa que não era nem CD, foi vinil, foi fita cassete. Não, mas o vinil voltou à moda agora. Pois é, né? Fernando. Eu gosto. Então já gosto. sou retrô também agora. Você já é retrô, porque o vinil voltou agora com tudo. Tem até vitrola sendo vendida. Cara pra caramba, viu, Fê? Extremamente cara. Se a gente for num brechó, a gente encontra uma lá. O problema é se funciona, né, Leandro? Fernando, vamos direto ao ponto. Que história é essa de construir os seus próprios instrumentos? Quando começa isso? Por quê? Olha, começou mesmo praticamente na infância, na adolescência, né? Se eu falar quando começou mesmo, né? Eu acho que eu digo assim que o meu primeiro instrumento musical é quando eu ficava no ponto de ônibus com a minha mãe, eu encostava o ouvido no ponto de ônibus, ficava batucando, vinha aquele som, aqueles harmônicos, eu achava aquilo ali muito louco, aquele som bum, bum, bum. Mas nesse tempo era uma... Pois é, então acho que já era uma mania que estava ali, fora as panelas que eu pegava da mãe e fazia batucada, né? Mas assim, quando eu, naquela época ainda de colégio, eu quis fazer instrumentos, eu quis fazer música, para participar de banda de colégio, de porão mesmo, eu comecei eu me propus a fazer minha própria guitarra, meu baixo pro meu primo e tal, e comecei a inventar criar os instrumentos, mas por conta do quê? Porque influência de quê? Meu pai tem uma garagem muito bagunçada, cheia de ferramentas, não sei o que lá, e ele era um cara que era um faz tudo. Conserta aqui, desmonta o carro, desmonta o liquidificador, vai montando. E quando eu de moleque ali falei assim, eu quero ter um instrumento musical, eu falei assim, foi então natural pra você. Eu vou fazer, por que eu vou comprar e tal. Hoje eu acho muito legal, porque isso foi uma influência pra mim de ser autônomo, autêntico até, e também não ser tão consumista no sentido, papai, me dá uma guitarra, assim, sabe? Né? Eu ia te perguntar se o gosto musical, se essa coisa pela música, de tocar tal, tinha surgido para ser popular, porque antigamente quem tocava qualquer instrumento, e hoje em dia ainda é assim, né, Leandro? Ganha essa popularidade na escola, com os amigos, com a meninada, né? Foi por isso que começou ou foi mais pela música mesmo? Acho que foi pela música, mas sei lá, eu não sabe como que é adolescente, né? Você quer ver e quer ser visto, não é isso? Então, se eu for cavocar lá no meu psique, vai saber. Né? Eu né? sou terapeuta, não tem como fugir dessa pergunta. Pois né? então vai saber. Eu tinha todo aquele estilo da época, né? No tempo que eu podia, eu tinha um cabelão comprido, a barba comprida, né? E o visual, na época todo mundo era. Hoje a pessoa vai falar assim, era hippie mesmo, né? Porque era moda também, né? Era o que tinha, era uma moda e era o que também tinha a parte filosófica mesmo, assim, de realmente uma sociedade... De acreditar naquilo. De acreditar que a sociedade poderia ser mais paz e amor, ter tempo de ouvir música, de contemplar as coisas, né? Então... É uma coisa que eu me identifiquei, sim, de adolescente, né? E o construir o seu equipamento deve ter te dado um baita de um diferencial nessa época, né? Construir o seu instrumento musical deve ter dado uma... Foi isso logo de cara, foi mesmo assim, porque quando a banda foi tocar naquele tempo, eu tinha o meu primeiro grupo chamava Doce Delírio, e foi muito legal, tocamos num programa que era
na Fábrica do Som, rapidinho o pessoal já chamou a gente para tocar, que é um programa que tem na TV Cultura, com muita gente da música de São Paulo acontecendo ali, né? Muita gente que hoje está aí também, como se tornou músico profissional, pessoas né? E que estavam ali, naquele início comigo. E assim, realmente os instrumentos chamavam a atenção, porque também aconteceu uma outra coisa. Não, no início eu falei assim, dessa parte assim, vou fazer um baixo, vou fazer uma guitarra. Quando eu era moleque, eu peguei a madeira, que até é uma madeira que eu achei no fundo do quintal, não tinha nada de muito conhecimento técnico, assim, não, ou então até num terreno, porque nossa sociedade é isso, né? Você quer procurar um material, de repente você vira a esquina, tá ali o material que o pessoal joga lixo na rua. Então, essa é o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que eu peguei o material de graça ali, reciclou, né? Já logo de cara. Mas a intenção de reciclagem da época, ninguém falava, inventa instrumento, reciclagem. O meu lado era o experimental mesmo, assim, era o de inventar e de ter... De construir o seu equipamento. E o material que tinha esse negócio da reciclagem é um conceito que apareceu anos depois, que atualmente tá forte. Você queria a guitarra era só isso que você queria. Só que, vê só, eu fui fazer a guitarra e pensei, então já, pra que eu vou fazer uma guitarra que já existe nas marcas que tem? Então eu já comecei a fazer o meu design, fazer minha linha ali, e aquilo chamou atenção, comecei a receber encomenda de instrumentos, e é claro, quando a banda chegava, além do som ser bastante original pra época, também mesmo sendo essa primeira banda aí que eu comentei, né, que era de eletrônicos. Doce Delírio. Então, tanto foi legal que, né, realmente tocou bastante e tal, era bem divertido e tal. E fazia umas óperas rocks, misturado com jazz, uma coisa muito legal. E aí, enfim, isso aí foi o meu primeiro início, né? Foi de começar a fazer os instrumentos, mas para resolver minha questão. Eu quero ter um instrumento musical, então ao invés de eu comprar, fui lá e me meti a fazer. E o seu instrumento nessa época que você queria ter, era guitarra? Era guitarra, baixo, aí você depois... sempre teve a predileção por guitarra ou não? Isso aí aparece depois? Eu curtia a mesma guitarra, uns instrumentos eletrônicos, mas também tinha um teclado lá que a gente chamou de vaca risonha. Meu primo desenvolveu um circuito eletrônico lá que... Aí depois ela tinha, não sei, a gente achou um chifre de boi. Aí colocou o chifre nesse teclado e o som que ela fazia era um... E parecia que ela dava risada, sabe? Aí o teclado chamou Vaca Risonha, fazia parte da música, né? Mas vê só, logo depois eu comecei, na sequência, a estudar música. Fui fazer uma escola que tem em São Caetano, que é a Fundação das Artes, que é uma escola bem legal. E depois eu fui fazer faculdade de música. Então, logo ali na fundação, eu já me apaixonei pelos instrumentos acústicos, né? Então, aí eu comecei a deixar de lado, logo de cara, assim, não demorou muito, né? Eu já comecei a deixar um pouco... Fernando, você é um cara da música, né? Você nunca teve outra profissão, digamos assim? Você estudou música, sempre estava... Não, minha mãe até que tentou. Não, toda mãe, meu pai também, mas assim, mas não conseguiram, coitados. Tentaram te transformar em advogado, Fernando? Tudo, vai ter profissão, né? Engenheiro, advogado. A gente recebe muita gente aqui que tem o momento do divisor de águas, não é isso, Fernanda? Isso. É legal do Fernando que ele é músico já. Não, ele já nasceu músico. Como é a missão dele, mas né? Sabe, assim, na época tinha uma coisa que era na minha mente, assim, também a gente tem que ter coerência, responsabilidades. Eu falei assim, enquanto eu estiver ali, é a minha vida que eu tô cuidando, então, né? E eu posso arriscar e investir, porque não tenho ninguém pra ver. Se quando não der certo, você pega e se envolve. Mas eu falei assim, se um dia eu tiver um filho, uma filha, né, como tenho hoje, assim, eu falei assim, na hora que apertar, se for necessário, claro, você abre um espaço, um tempo, depois volta a tentar investir naquilo que você gosta. Mas tem a importância de você cumprir financeiramente, para dar uma boa qualidade de vida para quem você trouxe. Então, o que é o Mas, assim, desculpa, assim... Mas eu também acho que é muito importante, como um pai, falar assim, é legal você bancar financeiramente tudo assim, mas também é legal você passar para um filho, olha, eu fui atrás daquilo que eu gostava, aquilo que meu coração estava pedindo para eu viver. Né? Valores, e aí, né? os valores. Aí teu filho vai ver também, né, meu pai foi... Minha não mãe, abriu mão do sonho. Meu pai e minha mãe foram atrás do sonho deles, então eu também posso ir atrás do meu sonho. Então, aí logo de cara eu pensava meio assim, sabe?
E voltando dos instrumentos, depois eu comecei a fazer instrumentos acústicos, né? Sim, E aí? mas desculpa, só pra complementar. O que é o Fernando hoje em dia? Como é que você ganha a sua vida, Fernando? Olha, a gente já sabe como é que você eu abri um constrói. leque desse trabalho todo, assim, né? Porque eu vou contar a partir de agora, né? Mesmo dos instrumentos elétricos, eu realmente foi só naquele início ali nas minhas bandas, né? E na banda do Uber e no Doce Delírio, foram duas bandas que eu tive de adolescente, assim. E depois, assim como eu comecei a fazer a faculdade de música, eu me apaixonei por e fui estudar violino. E um dia eu vi na televisão um festival de Monte Rei, né? Que passava, né? uns rock and concert da vida, festivais, assim, muito legais. Então eu cheguei e vi lá o Ravi Shankar tocando. E quando eu escutei pela primeira vez o som do sitar, né? Que a gente chama aqui, fantástico. a gente chama aqui de sitar indiana, eu fiquei encantado com aquele instrumento, mas ficou na minha cabeça, né? Pô, só se um dia eu for pra Índia, for pra Inglaterra, porque é diferente de hoje. Você tem que imaginar uma época que não tinha internet, não tinha... As coisas eram muito, muito caras, né? Era muito complicado, E você né? falar assim, vou fazer uma viagem daqui pra Europa, um cara de classe média, assim, era uma coisa assim... Surreal, que era, exatamente, era uma coisa tipo... sei lá, Inviável. não sei nem se a Inglaterra existe, sabe? Que negócio assim. Será que chega lá? Você fica, No mapa lá, né? eu falava, dizem que existe, mas sei lá, né? Mas enfim. Aí, não é que eu tô andando um dia em São Paulo e vejo lá um cartaz, aulas de cítara indiana numa folha de sulfite, assim. Falei, o cara colocou cítara indiana, o nome correto é citar, né, desse instrumento. Depois ele explicou, aqui no Brasil entrou com essa confusão de nome, né? A gente chama de cítara, e aí para diferenciar de outro instrumento que é a cítara, colocou o nome indiana junto. Fui lá atrás, era o Alberto Marcicano. Creio eu que ele me falava, eu fui o primeiro, o aluno dele lá, só que eu cheguei e falei assim, poxa, como é que eu vou estudar esse instrumento? Logo, nas 2 semanas de aula, assim, não tem o citar, né? Aí ele falou assim, mas vai treinando no violão, pô, não tem nada a ver. lógica, Né? Aí eu cheguei e fiz o quê? Viajei para o sítio da minha tia, lá do lado de um chiqueiro, sequência, eu ia viajar mesmo, passeio de família, né, final de ano. Cheguei lá do lado do chiqueiro do sítio lá, que é uma fazenda grande, tinha vacas, né? Do lado onde tinha os porquinhos, tinha umas cabaças enormes, e eu já sabia que o citar era feito com cabaça, né? E falou assim, pô, tia, dá pra mim essas cabaças aqui, ia virar. Ela ia fazer tacho pra dar comida, ração pros porquinhos, né? Cortando as cabaças. Aí ela me deu as cabaças, eu fiz na madeira, e eu tirei medida dos instrumentos e fiz esse instrumento. E olha só, quando eu fiz esse instrumento, abriu um leque de profissional que tornou minha vida. Porque, no citar, primeira coisa, eu descobri a cabaça como fonte sonora para fazer instrumentos musicais. Então, ela foi super... Bom, por ter feito o citar, outras pessoas começaram a me procurar e eu também comecei a procurar outros instrumentos, e eu descobri que aqui na Grande de São Paulo, na época foi uma descoberta, existiam colônias de tudo quanto é lugar do mundo e que são às vezes do teu lado, tá aqui no bairro, tá na rua de trás, tem uma colônia, uma família que é indiana, outra família que veio de uma região da África, e outros da Espanha, outros árabes, né? Eu fui atrás de pessoas assim, foram aparecendo, e depois do citar, ao longo de 4 anos, eu acabei entrando em contato com essas colônias, né, com essas pessoas, e fiz instrumentos, entrando em contato para ir atrás de instrumentos da música, pra né? conhecer novos instrumentos. Aí eu acabei estudando o koto japonês, a shakuhachi, alaúdes árabes, e para estudar esses instrumentos, o que eu fazia? Eu pegava a medida do instrumento do meu professor e fazia uma réplica para mim. Então, depois de 4 anos assim que eu fiz esse citar, assim, quando eu fui ver, eu tinha instrumentos dos 5 continentes. Naquela época eu montei um outro grupo chamado Yanur, onde a proposta era levar para o palco instrumentos do mundo inteiro e a gente fazer uma viagem planetária com esses instrumentos. E foi uma época para mim que era bem importante, porque talvez meio parecido como existe agora, tinha toda uma onda de separatismo, uma onda, o Rio Grande do Sul queria separar do resto do Brasil, estava rolando uma coisa muito mais de não aceitar o próximo do que tolerar. E eu nem acho que a palavra tolerar é a mais legal. Às vezes é verdade, tem que tolerar porque algumas diferenças são grandes de uma cultura para outra, mas mais do que tolerar, na época, eu sentia que eu não estava tolerando quando ia lá ter aula com um professor de música africana, ou de música árabe, ou de música japonesa. Eu não tinha tolerância com os costumes diferentes. Era integração. Eu tinha integração e contemplação com a diferença. E essa diferença é que enriqueceu o meu trabalho. E nessa época a gente gravou CD, vendeu CD pra caramba, viajamos, tocamos, assim, um grupo muito legal. O Yanur foi uma coisa que hoje eu tenho esse retorno,
que muita gente, ao ouvir o grupo, foi algo bastante transformador na vida de muitas pessoas, que acho que é a função da gente como arte também. A música é levar uma transformação para o lado positivo, né? Coisas boas, né? E aí, eu vi assim que para mim, pelo menos assim, transformou muito, porque eu comecei a ouvir, curtir, entender, contemplar, entender estruturas e da trazer arte. uma linguagem totalmente Da diferente, arte, né? Sim, E sim. cada vez que eu tinha uma aula com um pessoal desse, eles contavam as histórias. Como é que veio parar no Brasil? Ah, na Sibéria, tava na guerra e não sei o que lá, fiquei preso, aí tocava o shakuhachi. Histórias que todas elas poderiam ser um super livro, um super filme, isso assim, que eu né? ia te De pessoas perguntar. maravilhosas. Então foi muito rico Fernando, pra mim. eu tenho 2 perguntas para você. Você tem ideia de quantos instrumentos você já fez? Eu tenho de quando eu fiz um site, não, na verdade não tem, mas eu tenho assim, Aproximadamente. eu tenho assim uma coisa, quando eu fiz o site eu tive que numerar, porque no site eu comecei a colocar fotos de instrumentos Fernando, diferentes um do rápido. outro. Quantos instrumentos? No site deu... Ih, esqueci. Mas Não, peraí, como lembro. Ah. Deu 240 fotinhos diferentes, então Bicho, cada é pra instrumento caramba. diferente. Não, É mas pra assim, caramba. É mas pra se eu caramba. pensar que quando eu vou num parque sonoro, eu fiz um instrumento, a quantidade A mesmo, quantidade inteira. aí já vai pra milhar, vai pra algum... Eita, vai nós. pra milhar mesmo. Outra coisa que eu ia não sei, perguntar porque é é- muito tempo fazendo, né? Assim, não. Outra coisa que eu queria perguntar é se tem como a gente ouvir alguma coisa Tem, de algum tem sim. instrumento. Pode pegar Olha, aí o seu instrumento, pode O tirar que você fone. acha, Fernanda Palhares? Opa, eu adoro. Você gosta? Eu vou trazer esse Eu aqui, gosto ó. também. Eu vou mostrar primeiro esse aqui. Esse aqui. Qual que é o nome dele? Vamos lá. Mostrar primeiro esse aqui, que esse aqui é um... Por exemplo, ó, por influência de ter feito o citar indiano, que eu falei assim, peguei a cabaça, eu acabei eu iniciei a criar instrumentos musicais, outros instrumentos, que é de invenção da minha cabeça, com a cabaça. Então esse aqui é um violoncelo, que eu chamei de bambulon, né? Bambulon-celo. O violoncelo, ele é aquele maior, né? Ele é mais... É o Sim, maior. sim, é. E esse aqui tem traços, tudo assim, ele até lembra um outro som. Um som, na verdade eu chamo de violoncelo porque é um instrumento, na verdade esse aqui tem 6 cordas, eu uso cordas de violão, o braço dele é de bambu e aqui é de cabaça, né? A caixa acústica. Vamos ouvir o som lá. Vamos desse lá? equipamento. Nossa, Que coisa linda. incrível. É um Ô, Fernando, que coisa linda. Nossa, adorei. Muito bonito. e realmente assim, Ele, só antes de a gente... Ele é uma mistura de quê, assim? Um violino? é uma com- mistura de viola da gamba. Olha só, né? Eu já fazia instrumentos tradicionais, violino, violoncelo, violões, né? Como eu falei naquela história de quando eu fui influenciado pelo citar indiano, eu passei por 4 anos desenvolvendo muitos instrumentos tradicionais e quando eu entrava em contato buscando entrar em contato com as outras colônias que vivem aqui na nossa grande São Paulo, né? Foi como eu falei, visitava lá no lugar e vi um instrumento típico, né? E como eu fazia faculdade de música, também eu conheci uma gama grande de instrumentos tradicionais europeus, né? Bom, enfim, quando eu fiz esses instrumentos, um dia eu estava assistindo um filme chamado Todas as Manhãs do Mundo, né? E com o som da viola da gamba, que tem um som maravilhoso, assim, né? E no cinema, então... Aí eu saí de lá falando, não, preciso ter uma viola da gamba. Eu sabia que se eu fosse fazer uma viola da gamba, já por fazer instrumentos tradicionais, né? Com as madeiras ia sair bem caro e tal, madeiras tradicionais, as cordas também típicas, né? E eu falei, não, eu preciso ter um instrumento desse daí
e ia demorar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses para fazer um instrumento Você desse. ficou desesperado com o som. E com a cabaça, ele facilitou bastante. Ele é barato, né? Um material que eu pegava em sítios, pegava em fazenda, pegava... porque o bambu e a cabaça é uma coisa que é mato. O pessoal joga semente, daqui a pouco o trator tá passando assim porque é praga para o pessoal que mora, que é nativo. Assim, ninguém planta cabaça, ela vai nascendo. Ninguém dá assim, valor, né? né? Exatamente. Enfim, eu fiz esse instrumento em 3 dias e o que eu gastei financeiramente foi as cordas e as tarraxas. Foi, porque, bom, fora o lado da obcecada, não, preciso mas, e nesse caso, esse instrumento ficou com um timbre que lembra bastante a viola da gamba, mas não é sempre isso que eu busco mesmo quando eu crio instrumentos musicais. Às vezes o que eu estou buscando é justamente uma sonoridade bem diferente, porque que não existe. Né, que não existe, que esse é o lado legal. Na hora de compor, de fazer música, você tem timbres diferentes, sonoridades diferentes, que acaba propiciando a gente também a levar para uma outra música, uma outra sonoridade. É isso que eu curto, né? Nossa, mas olha, sinceramente... Lindo. Lindo. Eu fiquei encantada. E como eu disse, esses instrumentos que eu comecei a inventar, né, que eu ainda não respondi ali a pergunta, que eu estou ligado, né? Que eu comecei a inventar. Então, inicialmente, eu como eu falei assim, fiz instrumentos eu tinha feito mais ou menos 60 instrumentos diferentes um do outro, que são de várias regiões do planeta. Então tinha instrumentos, como eu falei, da América Latina, da América do Sul, América do Norte, da Europa, da África, né? E que eu levava para o palco e compunha músicas com esses instrumentos e levava para o palco, principalmente com o grupo chamado Yanur, né, da época. Né? Foi nos anos 80, assim. E aí depois eu comecei a inventar, fazer um trabalho mais com os instrumentos, com o acervo de instrumentos que eu já vinha junto ali, criando, inventando com instrumentos de invenção. E aí eu acabei fazendo outros CDs, que nem aí já mais solo, como Bambuzais, outros trabalhos, onde eu peguei e usei os instrumentos. Inicialmente eu usei muito cabaça, bambu, madeiras, pedra, coisas da natureza. Depois eu comecei a explorar instrumentos usando latas, tubo de PVC e papel, né? E aí nasceram muitos instrumentos de corda, sopro, percussão e esculturas sonoras também, que é uma coisa com influência das artes visuais. Você dorme, Fernando? Você dorme, Fernando. Olha, essa noite eu não dormi muito, né? Até pedir desculpa aqui, né? Mas normalmente... Não, porque eu fico imaginando, né? Essa ebulição criativa... deve ser uma loucura, porque primeiro você imagina a música, depois você vai criar um instrumento para que você consiga ter aquela sonoridade. Fernanda Palhares é assim, Fernanda não dorme também, mas porque ela fica assim, só no mapa não, lá. Assim, mas segura aí, Fernando, vamos deixar pro próximo bloco, eu tô apertadinho aqui, eu só queria passar as redes sociais, Fernando. É o www.radioconectados.com.br, tem a barrinha do chat, manda a pergunta pra cá que o Fernando responde. Ele vai responder. Ele vai responder com certeza. facebook.com/radiowebconectados tem um Messenger, é só mandar. WhatsApp. É 5511-98767-9549, Leandro. Boa, muito fácil. E o telefone fixo da rádio é 5511-2063-6072. É muito fácil. Leandro. Vamos de alma livre? Opa! Daqui a pouco estamos de volta? É isso aí. 10h58, Fernanda Palhares. Muito bem, senhoras e senhores, de volta na programação da Rádio Web Conectados. Fernanda Palhares, depois de um susto enorme. Pois é, né, Leandro Gaia? Desculpa. Hoje o programa Tribo Urbano orgulhosamente recebendo um talento, viu? Pois Fernanda viu? Você viu os instrumentos? Eu fiquei incrível, boba. Incrível, Fernando Sardo. Fernando, eu gostaria de saber a questão da escultura musical que você tinha falado. Como é que era aquela história? É legal. Então, lembra que eu comecei a falar sobre a cítara indiana? Sim. É coisa que por isso que eu falei, como esse instrumento meio que quando eu fiz ele transformou minha vida, assim mesmo. Porque quando eu estava tendo aula do cítara indiano, olha só que história eu acho bem bonita, né? Porque me tocou isso aí me levou para também fazer esculturas sonoras, né? Eu já gostava de pintar, desenhar desde criança, como nesse lado mais das artes plásticas, né? Artes visuais. Mas assim, quando eu estava tendo aula do cítara indiano, além de tudo que abriu a minha mente para fazer instrumentos com a cabaça e tal, ou para também fazer outros instrumentos tradicionais também, né? De outros lugares do mundo. Então, quer dizer, isso aí já foi um universo. Mas o meu professor, o Marcelo, ele comentou, olha,
No sitar você tem aqui um jogo de dois conjuntos de cordas diferentes. 7 cordas passam por cima dos trastes, nas quais o músico percute, toca e faz a música, né? E são as ragas e tal. E 11 cordas embaixo são cordas simpáticas que passam por debaixo do traste. Não é muito para você tocar essa corda. Ou seja, se eu tô ali tocando uma escala musical, quando eu bato na melodia, na música, né? Eu toco ali uma nota que numa determinada frequência, a corda que estiver afinada embaixo, essa simpática, que vai afinada no mesmo tom, ela vibra também. Então eu faço pem, a outra faz né? Isso, o instrumento, enquanto pra música, ele ganha um corpo. Então ele parece que é um instrumento que tem mais do que um instrumento tocando. Ele fica sempre um pedal reboando e ele fica né? Só que ele falou assim, só que isso aqui para os indianos tudo tem uma simbologia, cada ornamento do instrumento, tudo tem um significado, né? E no caso, nesse caso não é um ornamento, é uma parte estrutural do instrumento. Ele tem uma simbologia que é o seguinte: as 7 cordas de cima representam o céu e as 11 de baixo a terra, que são as simpáticas. Então falou assim, se a terra estiver afinada com o céu, ela ressoa. Nesse negócio aí, bateu, pirei, falei, sabe o que aconteceu? Eu parei de olhar um instrumento como se ele fosse somente um objeto que é para fazer música, que já é muita coisa, né? Já é muita coisa. O artesão chega lá e fazer uma obra que, né, um artesanato, uma artesania que vai resultar ter o máximo de qualidade para um músico, um outro cara lá fazer, compor música, um outro cara lá interpretar música nesse instrumento. É muita coisa. Sim. Só que aí começou, poxa, então o instrumento também é uma obra plástica, que só de você olhar para ele já está significando alguma coisa, está me contando algo, né? E aí eu comecei a pesquisar, viajar nessa história. Então eu comecei a fazer pássaros, sol, né, de viúna, começaram a surgir infinito, começaram a surgir diversos instrumentos que eu fui batizando. E no meu caso, muita coisa tem tem significados, geralmente, para mim, tem alguma profundidade. Outras são brincadeiras. Uma vez eu fiz lá, peguei uma cabaça, falei, nossa, parece um passarinho. Aí virou um violino com a cabaça. Aí quando eu falei assim, é um violino que parecia um pinguim. Aí ele batizou ele de pingolim. Fernando, pra você tem uma regra, assim, uma criação de um instrumento, um som determinado, assim, ou qualquer som vale? Porque assim, pra uma pessoa comum. Tá? Eu acho que qualquer som vale e assim... Porque até mesmo isso, eu costumo brincar assim, você tá ali que tem uma ideia, vai inventar um instrumento, cria um instrumento. Poxa, aí muitas vezes você, pô, esse som ficou engraçado, ficou não sei o que lá, parece um marreco, né? Eu falo assim, mas tem dependendo como você, na hora que você tá compondo música, fazendo um arranjo musical, você vai ver que aquele timbre ali, ele encaixa de um jeito que vai te levar para um efeito, vai evocar você para ter uma determinada sensação, um determinado sentimento, e às vezes aquele instrumento é o que bate direitinho para você criar a melodia. Então esse é meu universo, sabe? Eu tô ali compondo, fazendo uma música e aí, poxa, aqui eu vou um instrumento de corda. De repente eu pego esse bambulão, que é um violoncelo de cabaça, gostei. Ficou bom, mas aí depois eu pego um lá que eu fiz com a caixa acústica de balde. Ah, não, esse aqui a vibração foi para um outro lugar. Eu conheço um baterista que toca só com balde. Então, pois é. Então, sai som, né? Exatamente. Mas assim, para mim essa pesquisa é muito isso. O timbre remete, é como se eu... Como esse trabalho de criação de instrumentos musicais, as esculturas trouxeram muitos timbres diferentes, né? É como eu sinto que para mim, como se eu fosse pintar um quadro, como se eu tivesse uma gama maior de cores para você brincar e colocar na sua obra, né? Eu ia te perguntar sobre o que te inspira para compor, mas aí você já deu a resposta antes, né? Na verdade, você compõe, são os instrumentos que geram a música, né? Na verdade. Olha, é os dois lados. Às vezes eu tô ali com uma ideia realmente de composição musical, não sei o que lá, pô, aqui agora eu vou colocar um instrumento tal, e eu não tenho esse instrumento. Aí do lado da minha oficina, onde eu guardo os meus instrumentos, que é onde eu gravo também, onde eu ensaio e gravo, no meu estúdio, eu tenho uma oficina. Aí então eu saio fora, vou lá, faço o instrumento e volto pra gravar, continuar a gravação. Fernando, e às vezes o instrumento inspira você músico autossustentável. Acabou. Que instrumento é esse aqui, Olha, aqui eu trouxe algumas coisas. Que treco é esse aí? Que treco, é isso mesmo. Sabe que o primeiro instrumento que eu fiz brincando assim, meus amigos batizaram de belos treco, né? Então é mais um belos treco. Eu diria, assim, no alto da minha ignorância, que ele parece um cavaquinho. Um cavaquinho, parece. Ele realmente... Fernanda, você vê que eu tenho uma coisa com cavaquinho, né? Então, eu sempre falo do cavaquinho. Você viu que teve resposta? Legal, depois a gente fala sobre isso. Então
Esse aqui poderia ser um cavaquinho, faço cavaquinhos também, claro, né? Ele tem Mas esse aqui é um violino que a caixa acústica dele é com lata, uma lata que era de bolacha. E eu estou vendo uma colher também? Uma colher que ficou a peça chamada estandarte do violino, o cavalete é de madeira, o espelho é de bambu e o braço é de cabo de vassoura e as tarraxas também são de cabo de vassoura, né? Então, Que legal. E tem um somzinho aqui que... Né? Olha que coisa linda. Olha, eu diria, vocês vão me desculpar, mas eu não dava nada por esse instrumento. Não é, Ainda mais porque na lata de bolacha não tem mais bolacha. É uma lata de bolacha. Eu já comi a bolacha. Ele então comeu aí a realmente bolacha e aproveitou a lata. Até era mais caro com a bolacha, que a bolacha era boa, sabe? Ah, Agora, Fernando, me fala que uma é coisa, isso aí? Eu tô vendo uma seringa aqui. Olha, eu vou mostrar. Pois vai. Quando ele entrou com essa seringa, eu entrei É que em essa pânico. seringa aqui, então, essa aqui é uma flauta. Então, como existe já a flauta de êmbolo, eu peguei uma seringa que já é um êmbolo, né? No caso, essa seringa aqui é bem grandona, é pra uso veterinário. Mostra um pouquinho mais pro alto, Fernando, aqui, ó, nessa câmera. Aqui foi... É uma seringa mesmo. E aqui é onde o músico, ao invés de falar assim, ó, toca em um dó, toca um ré, toca mi, né? Você fala, não, toca 10 ml, toca 20 ml, né? Vamos ver. Que louco! Tem um cano aqui também, é isso? Esse cano cano aqui, na verdade, é só pra mostrar assim, que é um cano PVC e realmente você pode fazer instrumentos Não, mas tira um som com ele com aí. diversas afinações, não, sim, Ah, tá. com diversas afinações e com timbres legais, então é uma flauta transversal, né? Nossa, olha, eu tô Estou chocado. impressionada. Eu trouxe uma outra flauta aqui também que é legal. Essa flauta aqui, quando eu comecei a mexer com os instrumentos de bambu, você não pode molhar e tal, porque acaba estragando. Mas quando eu comecei a mexer com os instrumentos, com material, metal, plástico, PVC, você pode colocar água. Então essa flauta aqui é uma flauta que ela é de êmbolo e tem água dentro. Mas o que é isso na ponta? O que é isso na ponta? Aqui é uma bexiga. É uma bexiga? Uma bexiga, e você coloca água e conforme você aperta, o nível da água sobe e desce. Né? Correto. E aí ela vai modular o som assim, ó. Então aqui são duas flautas. O sopro no meio tem uma flauta aqui e outra flauta aqui, tá vendo? Uhum. Então... Nossa, eu tô chocada. Tô chocado. Tem mais, Fernando? Tem? Tem. Eu vou mostrar então outras coisas que eu trouxe aqui, olha. Vamos lá. Esse aqui... Pode ficar de pé aí. Peraí, um pouquinho só. Acho que eu vou mostrar primeiro, acho que esse aqui, ó. É um instrumento. Deixa eu ver se tem uma correia pra colocar. Vou voltar pro fone de ouvido aqui. É, que senão vocês não conseguem se comunicar com o Exatamente, Leandro, né? exatamente. Esse instrumento aqui, acho que de tanto nas minhas apresentações, tanto quando eu faço as apresentações com os instrumentos tradicionais, que hoje ou com os instrumentos inventados, eu levo para o palco muito instrumento mesmo. Então o palco fica tomado de instrumentos musicais. Imagino. No início do meu trabalho, no tempo do meu trabalho, a Miriam, minha esposa, ela é da área da dança também, então ela dançava no palco também. Agora, se o palco não for muito grande, realmente não cabe para ela dançar. Não tem como se apresentar, né? Fernando, e aí acabou, mas esse aqui... Então, que é isso? Então, esse aqui talvez seja o Belos Treco, assim, porque esse instrumento aqui acabou sendo assim...
eu falo assim, eu preciso ter um instrumento que eu carrego, que eu tenho um monte de instrumento nele, mas que eu não carrego tanto badulac, que eu não carrego tanta mochila, tanto case, né? E até mesmo pra ir, pra curto, mas são ideias que eu tinha antiga, e aqui é um instrumento que ficou assim, olha. Ele tem vários instrumentos num só. Aqui é uma flauta de êmbolo. Aqui é uma flauta doce. Aqui tem um instrumento de percussão. Uma calimba, outro de percussão, né? E aqui eu tenho uma viola. E aqui no braço de cima eu coloquei uma viola de roda. Nossa, que incrível. Eu estou impressionada, Fernando. Senhoras e senhores, Fernando Sardo, uma salva de palmas. Obrigado. Parabéns, Fernando. Nossa, que incrível. Esse é o Belos Trecos mesmo. Não encontrei outro nome melhor assim. Fernando, se alguém, é o resgate. se alguém está te assistindo nesse exato momento e fala assim, eu quero um igualzinho desse, você faz e vende? Não, eu costumo, olha só, eu acabei levando para um outro lado a minha vida assim, que eu, até por uma influência de uma criança mesmo, assim, que eu fazia meus instrumentos ali, viajando já na música que eu queria compor para esse instrumento, ali no meu início de trabalho mesmo, assim, né? E ali construindo instrumento, pensando, esse aqui vou fazer uma música e tal, compor, aí fazendo outro. E eu sempre fui rodeado de criança, assim, graças a Deus que eu adoro, assim, né? Então, e hoje essa criança tá com 35 anos. Aí ele chegou lá e falou... Você entrou nesses detalhes sórdidos. Não, é maravilhoso, na verdade, né? E aí é muito legal, porque ele chegava lá e começava a fazer os instrumentos e tal, né? E eu falei assim, ele quis fazer um instrumento também. Então eu falei assim, então deixa eu te ajudar a fazer um instrumento musical. E aí depois eu peguei... Ele peguei uma cabaça, ele fez um violino, depois fez um tipo de um cavaquinhozinho, não? Enfim, ensinando ele a construir um instrumento. E aí me falaram assim, poxa, tá iniciando aqui um curso de arte, uma escola de iniciação artística. Fui lá, levei olha, eu posso ensinar a fazer instrumentos musicais. Nesse dia eu descobri que tem um monte de gente querendo fazer instrumento, curtir, descobrir coisas, né? Pesquisar matéria-prima. Então eu comecei a ensinar a fazer instrumentos musicais em cursos, né? Pelo Brasil inteiro, às vezes fora do Brasil, mas é claro, muito mais pelo Brasil, né? E o legal disso é que nascem assim trabalhos maravilhosos. Eu ia pro Festival de Ouro Preto, coisa que eu tive o prazer de voltar agora, que lá tem uma instalação sonora, que é outro detalhe que a gente já começou a dar, colocou um parque sonoro também em Mariana, que é outro assunto que se estendeu até por causa das oficinas.
Então, ou era no Sesc Pompeia, ou em Santo André, Neemia. Então, sabe assim, tipo 20 pessoas, 30 pessoas ali inventando instrumentos. A minha proposta de instrumento era é uma oficina que eu treino até hoje, que eu realizo, que é de música e luteria experimental. Então o cara se inscreve nessa oficina e eu falo assim, bom, a gente vai aqui inventar instrumentos de corda, sopro, percussão, escultura, pode inventar o que você quiser. E aí vamos atrás dos materiais para realizar a tua vontade, o teu sonho. Que é o que eu faço com a minha vida, né, artística. Eu comecei a fazer você como educação. Você difundiu isso, então, e a partir daí você começou respondendo aquela pergunta do Leandro Gaia que você não respondeu. Do que você vive? Eu vivo disso, assim. Você não vende os instrumentos, então. Você ensina outras pessoas a construírem o seu próprio equipamento. É pura paixão, né? Não... não, tudo é paixão, mas assim... Sim, mas tem gente que não faria por paixão, como você faz. Tem gente que poderia construir um instrumento e vender, fazer uma linha de produção e não tá. Não, mas olha só, alguns instrumentos, que assim, eu achei legal ter esse negócio de compartilhar e levar para as pessoas ter um espaço que possa desenvolver o lado criativo da pessoa. Então, o que é assim? Quando eu fiz a faculdade de música, tudo assim, eu via também, claro, é um lugar maravilhoso que tem que se estudar, tem que se aprofundar, temos que ir atrás de conhecer a história da música, conhecimentos são sempre importantes de você buscar. Uma coisa que eu percebi na época da faculdade de música, que pelo menos no meu tempo, realmente eu não sei se não posso dizer sobre todos os cursos que existem. Quando você ia estudar, por exemplo, história da música, ela começava da Idade Média para cá, da Renascença para cá. Eu falei assim, poxa, mas naquela época para mim isso aí tá faltando alguns pedaços, assim, sabe? E porque eu fui no museu na Oca, lá museu de obras da China que tinha 6.800 anos antes de Cristo, instrumentos, música, uma música maravilhosa que a gente não estuda, não conhece. E eu falei assim, como é que eu posso sair de uma faculdade de música e não conhecer música da China, a música da Etiópia, a música do Tibete, música japonesa, música coreana, sendo que eu estou vendo, para começar, tem colônias dessas pessoas aqui na minha região e a cultura deles, por que eu não posso conhecer, aprender, né? Então eu já comecei, aí depois eu percebi que eu também naquela época eu não conhecia nem a música que toca no Acre, nem a música que toca porque ela é regional, né? Nem a música que toca não, porque a gente realmente, a mídia nossa faz o seu papel, necessita de um papel comercial, a gente entende disso, né? Sabe que é assim. E mesmo nos órgãos que são de educação, nos espaços que são de educação, também ficavam presos numa coisa vinda de uma educação europeia, talvez defasadas, porque se você vai para a Europa, você vê conceitos de fagote com um coral africano, assim, é possível. É bem eclético, e no né? Brasil a gente tem tudo isso, e eu acho que eu costumo dizer assim, a gente aproveita muito bem a nossa miscigenação, essa diversidade cultural de pessoas que vieram para nossa região na culinária. Fui comer ali no mexicano, restaurante mexicano, não, vamos ali no indiano, ali tem um japonês, aí a gente vai. Mas na música, na arte, acho que até hoje a gente deixa de aproveitar, sabe? E aí eu tive realmente Então, isso aí é uma coisa dentro dos instrumentos tradicionais, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Para entrar em contato com você, a pessoa que quer contratar uma oficina, a pessoa que quer contratar seu trabalho, quer montar um parque temático, a melhor coisa é meu e-mail mesmo, que é... Posso falar? É arte, em português eu não coloquei em inglês não, ARTE, né? Arte, @fernandosardo, tudo junto, né? .com.br. Então, arte@fernandosardo.com.br. No Face tem a sua agenda lá? Tem, se colocar lá meu nome vai aparecer coisas ali, algumas legal. coisas. E a outra coisa que nessa ideia que eu falo assim, eu comercializo sim algumas obras, alguns instrumentos, coisas que não dá para desenvolver em oficinas porque é muito específico, como por exemplo, e que tem ainda caráter de educação, né? Quando eu comecei a inventar instrumentos musicais pro meu trabalho, ou construir instrumentos musicais e depois inventar e construir outros instrumentos musicais, esculturas, para o meu trabalho artístico, isso eu continuo fazendo, e depois eu comecei a fazer as oficinas para vivenciar, para compartilhar com as pessoas, né, no geral criança, adulto, terceiro, toda quanto é idade, essa ideia de inventar instrumentos para inventar música, né? E depois o que eu fiz assim, eu passei, como é que eu posso fazer assim, de levar esse conceito para as pessoas, onde eu não vou estar fazendo oficina, show, exposição, né, ou alguém fazendo esse tipo de coisa. Então eu comecei a fazer parques sonoros, esculturas sonoras que eu deixo em espaços
né? Que o pessoal pode interagir, como praças, né? Ótimo. E ali a pessoa chega lá e ele experimenta assim, eu quero fazer esse instrumento aí, aqui. né? Não, quero fazer não, vou lá tocar, vou brincar. Então é pai, filho, criança É brincando. experimentação, é pra gerar experimentação mesmo. Gerar experimentação e aproximar as pessoas da música que pertence a todos nós. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, falar que foi um banho de conhecimento, né, Fernanda? Nossa, eu tô impressionada. E você fazendo um instrumento novo, para aqui pra conversar com a gente, que será um prazer. Vai certo? ser um prazer mesmo te receber aqui novamente. Muito obrigado. Tá? Então, repetindo, o seu site... O site é www.fernandosardo.com.br, que infelizmente você só vai ver em computador porque tá em flash, tá? Sem problema. Tem que mudar esse negócio. O Legal. celular, tablet não pega, né? Tá. E no computador também tem que ter o programa lá, o flash. Perfeito. Mas no Face tem meu nome lá, Fernando Sardo. E Também lá- tem no Instagram algumas coisas que eu tô colocando lá também, uns instrumentos. Agora eu tô fazendo umas máquinas sonoras, Legal. máquina de costura, bicicleta. A gente conversa musical. sobre isso na próxima, legal? Então, um abraço. Abração, Um Fernando, abraço, valeu! Fernando, obrigada. Obrigado. Tchau. Muito bem, senhoras e senhores, de volta na programação da Rádio Web Conectados, Fernanda Palhares. É isso aí, Leandro Gaia. Eu demorei um pouquinho pra colocar o fone, né? Eu tava conversando com a Luana. Fernanda, vamos passar as nossas redes sociais para quem quiser conversar com a Luana Curti, nossa queridíssima fonoaudióloga e coaching vocal. É ou não é? Vamos lá. Isso aí. www.radioconectados.com.br, tem a barrinha do chat, é super simples de falar com a gente aqui no Facebook, facebook.com/radiowebconectados, tem um Messenger, né, Fê? Isso. E o WhatsApp, qual é? Pô, é muito simples, Leandro. É 5511-98767949, Leandro. Muito fácil, né? E o quiserem telefone ligar. fixo da rádio é 5511-2063-6072. É só ligar e mandar o seu recadinho pra Luana Curti e pro Voz na Lata, né? Que vai Lógico. começar. Bora, partiu? Bora! Voz na Lata começando. Oi, Lu. Hello, Tudo bom bem? dia. E aí? O E que aí? temos de bom Que pra que falar hoje? temos de bom? O frio foi embora, deu uma melhorada. Deu aí uma na voz da melhorada. galera. Eu ainda tô preocupadinha, como vocês podem perceber, né? Eu vim de cachecol ainda. É, mas não dá pra bobear, né, Não, Lu? não dá pra bobear. Leandro Gaia, eu sei que a Fê já sabe, porque a Fê, né, vai nas minhas palestras, me acompanha, né? Leandro Gaia, o que é um pitch? Um pitch? Eu não vou mentir, agora eu sei. Eu contei. É uma conversa de elevador, certo? Exatamente. Mas eu querido. pensava que pitch vinha de speech, de inglês, de uma palestra, mas não tem nada a ver, né? Não, não é isso. Pitch é uma conversa curta e adoro esse tema. É uma conversa de elevador, que nada melhor do que a gente entender isso. Porque a primeira coisa é assim, qual o propósito do pitch? Para que eu quero estar preparado para um pitch? É com o propósito de conquistar um investidor ou um cliente. Quanto tempo tem um pitch? O tempo do elevador. Então, talvez o seu cliente more no 16º andar. Talvez ele more só no 2º. Mas aí, Lu, peraí, a gente parte de que a gente já conhece o cara que entrou no elevador, certo? Não. Não? Não. Mas aí como é que eu faço pra descobrir se ele é um investidor ou se ele é um... Então, Pois devedor. Ai, que fofo. Olê, eu acho que assim, ó, uma dica que eu até dei no curso, né? Foi assim, vamos parar de falar de tempo no elevador? Como tá o clima, tá frio. Não, vamos aproveitar toda oportunidade de comunicação. Então assim, não dá pra saber, nesse caso, no elevador, né? Claro que esse nome, ele foi popularizado, mas, na verdade, isso a gente pode ter, por exemplo, uma roda de investidores em que você sabe que você tem a oportunidade de vender e pode ser que não, como no meu caso, para mim, assim, eu posso pensar em conquistar clientes como fonoaudióloga numa conversa de elevador. Correto. Então, em vez de falar de tempo, eu posso contar para as pessoas, eu posso contar para o porteiro, para quem eu pego o elevador, eu falo, olha, eu tenho um programa Voz na Lata, você precisa de comunicação no seu trabalho? Essa semana eu peguei uma carona da academia, foi exatamente isso. Ele, você trabalha com o quê? Eu já devolvi a pergunta, você trabalha com comunicação? Porque se ele falasse que sim, já ia falar que é para ele assistir o Voz na Lata, para ele ir no meu consultório. Então, é aproveitar as nossas oportunidades de comunicação para a gente fazer um pitch.
Legal. Certo? Então vamos lá. Entrei no elevador. Eu sei que aquele cara tem um dinheirinho. Eu deduzo que ele tem. Sua intuição apitou ali, né, Qual a Lê? primeira coisa que a gente conversa com ele? Você se apresenta, a primeira coisa. Você sabe que é de muita generosidade dizer o seu nome, o que você faz. Às vezes a gente começa um papo e conta, eu sou astróloga, né? Eu sou fonoaudióloga, faço isso, sou radialista, tal. E a gente não fala nosso nome. Gente, até o Silvio Santos fala o nome dele para quando ele se apresenta. Então, quando eu o conheci pessoalmente, prazer, Luana, prazer, Silvio. Você conheceu o Silvio? Conheço o Silvio Santos, pessoalmente. Gente boa ele. Gente boa demais, querido. Adoro, Trabalhei com a ídolo. fonoaudióloga dele. Você pediu um troco pra ele? Não pedi. Eu não sabia fazer um pitch na época. Olha que vacilo. Olha que vacilo. Você teve com o Silvio Santos e você não fez o pitch. Mas então, a primeira coisa é se apresentar e dizer a sua especialidade de cara, né? Você já contar pra pessoa o seu diferencial pra despertar interesse. Então eu fiz uma estrutura brincando como se a gente tivesse 7 andares pra subir de elevador. Então eu tenho 7 passos pro pitch. O primeiro é, se apresente. Eu sou, Parará. e diga quem é você, qual a sua especialidade, aonde você está nesse momento inserido. Ninguém tá muito interessado na sua história, como você fez pra chegar aqui, já fala de cara quem você é. E aí, a segunda dica é, eu estou aqui no sentido do que eu faço da minha vida, como se fosse a sua missão. Você conta pra pessoa como se fosse um subtítulo, um slogan, tá, do seu nome. Então, eu estou aqui com o propósito de ser referência em voz e comunicação no Brasil. Uau! Lu, mas peraí. Vamos parar. Vamos parar. Para. Como é que eu faço isso pra não parecer uma mendigagem? Ah! Uma mendigagem gourmet. Eu Não, adoro como é essas que eu perguntas, entro Lê. assim? Como é que tem um clima? Como é que é? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Lembrando que, assim, é uma brincadeira, de fato foi construído pensando no elevador, mas pode ser que você esteja numa conversa assim, ó, estou aqui para investir no seu trabalho. Me conte sobre você, tá? Ou você esteja vendendo, a pessoa te liga no seu trabalho e você quer conquistar esse cliente. Então ele sabe sim que você está vendendo. Tanto que no final do pitch você vai falar até de números, tá? Numa conversa de elevador, a dica é treine nas nossas vidas, treine em conversas. Uma dica que eu ia deixar aqui para o nosso ouvinte é um dos cursos, dos propósitos que a gente pode procurar é curso, por exemplo, de improviso. Tava conversando com o Márcio Balas, queridaço, sobre improviso. Ele tem a Casa do Humor, tem vários cursos lá. Porque às vezes a gente se prepara tanto para uma palestra, achando que pitch é uma palestra, tem que dar decorado, e aí fica isso que você falou, parece um charlatão querendo vender. Por isso que é legal treinar a conversa, como o que a gente está fazendo aqui. Eu estava falando, você me fez uma pergunta. Isso é legal. A gente não pode achar que pergunta e interrupção não é legal. A gente tem que saber improvisar e saber responder a essa pergunta com naturalidade. Então, lógico que você não vai chegar no elevador, oi, tudo bem, eu sou, meu slogan eu vim aqui para resolver o seu problema. Eu poderia estar roubando. Gente, é isso. Esse pitch é um exemplo ruim, né? Porque ele me ameaça antes de querer que eu compre, né? Lu, tamo corrido. Qual que é o outro ponto? O outro ponto é porque você está resolvendo que problema, tá bom? Então, assim, você tem que contar para o seu investidor que existe um problema e você quer resolvê-lo. Por exemplo, hoje as rádios dão lugar para quem já está na mídia. Certo. O nosso diferencial do Tribo Urbana é que a gente coloca nos holofotes as pessoas que estão muito boas e que precisam da nossa ajuda aí pra mídia. Então a gente tá resolvendo um problema. Fechou? E aí você tem que contar seu diferencial. A gente faz isso num bate-papo descontraído. Ele faz música ao vivo, por exemplo. Nós já temos a Rádio Conectados, temos um querido chefe, temos conexão pelo YouTube, enfim. Então você já conta o seu diferencial. E aí você finaliza dizendo por que você precisa dele. Do seu investidor. Então você pode terminar dizendo tanto quanto financeiro, como a gente precisaria financeiramente estar mais engajado para conquistar mais clientes e como ele vai ganhar com isso. Então a nossa resposta final, como a gente se despede do cara lá no elevador e ele fica louco para dar dinheiro, a gente saindo do andar e ele louco para dar dinheiro, é dizendo para ele como ele vai ganhar com isso. Tá? Esse é o grande lance que eu acho mais desafiador. Ou seja, não somos nós que vamos estar com o cartão na mão, e sim ele pedindo, pelo amor de Deus, o Palhares cartão. tirou a palavra da minha boca. É exatamente isso. Cartão é legal ou cartão não é legal? Cartão é muito legal. Ande com cartão. Eu ando O cartãozinho da Fê é uma graça, Uma viu? graça. Quadradinho. Temos que ter, Eu gente, copiei da Lu. cartão.
Então a ideia do pitch não é que ele saia e te dê, não, toma aqui R$100 mil pra você. Não, mas ele queira o seu cartão, ele queira dar o cartão dele pra você, porque ele despertou um interesse. Então essa é a ideia, desperte interesse pra ele querer uma conversa mais aprofundada depois. E aí tem um segundo pitch? Posso pegar esse cara todo dia no elevador, decorar a hora que o cara chega? Adorei. Você não pode ter um pitch só, né? Quem tem um pitch não tem nenhum. Gente, exatamente, ele é uma aluna incrível. Quem tem um pitch não tem nenhum pitch. Treine pitches, treine conversas de 1 minuto, de 3 minutos, de 15 minutos. Porque se você só sabe fazer de 3, se o cara desce no segundo andar, você só terminou no seu nome. Se o elevador trava... Se o elevador trava, então agora a gente tem que parar de falar porque eu só treinei em 3 minutos. Eu não vou poder continuar a conversa com você porque eu treinei com a Luana Curti 3 minutos. Ô Lu, o pitch perfeito então, passe pelo ponto a ponto aí, que nem você falou de novo. Eu estou aqui para, porque estou resolvendo um problema. Tenho um diferencial. Já sou, tarará, com a expectativa de o que você quer crescer com isso. Para que juntos nós, e aí terminamos dizendo como o investidor ou o cliente vai ganhar com o seu trabalho. Você viu, Leandro Gaia? E agora? Você percebeu, Leandro Gaia? Que paulada. Não, simplesmente, Leandro, não tem como a gente não se vender, tá? Agora nós aprendemos. Vamos fazer item a item, meninas. Item a item. Vamos pensar nessa estrutura. Claro que é só uma proposta que eu fiz pra gente conseguir organizar nosso pensamento, mas o importante de treinar conversas é que talvez o investidor te pergunte de cara o que ele vai ganhar com isso. E você precisa inverter a ordem no pitch. Lu, uma pergunta. Esse é um novo modelo de palestras que está surgindo? Uma conversa? Uma conversa. Não é mais aquela coisa empolada que você põe lá um PowerPoint e fica falando sobre aquilo ali, lendo aquele PowerPoint. Isso não existe mais. PowerPoint, coisa do tá passado. Por fora, coisa do passado. Se tiver imagem, só imagens, o que importa mesmo é o que você está falando, como você está se comunicando e se expressando. Cada vez mais a gente quer pessoas próximas a nós e não distante, criando barreira ou quarta parede. Então isso. O expert, que é o Deus, não tem mais. Não tem mais. É isso, é conversa, papo reto. Igual aqui, né? Aqui é voz na lata. Aqui é voz na lata, é tudo na lata. É nóis. Ô Lu, dá uma vendida no peixe, como é que faz pra te encontrar? Você nunca fala isso, Luana Curti, como é que é? Queridos, olha, temos uma página Voz na Lata no Face, fácil, @Voz na Lata pra nos marcar. Se quiser me seguir no Face pessoal, Luana Curti. Eu tenho um site, nucleovocal.com.br, inclusive... É muito bacana. É muito bacana, inclusive sábado tem curso para locutores. Por favor, então, mais informações. Tem uma vaga, a gente abriu só 8 vagas. A gente abriu só 8 porque a gente quer que as pessoas tenham tempo de treinar, tenham tempo de ir pro microfone e a gente vai falar de interpretação vocal. Como eu e a Clara somos atrizes, beijo Clara, a gente vai falar de interpretação para ajudar esses locutores a entrar no mercado de trabalho. Oba! Então entra lá no nosso site, nucleovocal.com.br, curte a página Voz na Lata. Programa Tribo Urbana na internet? Isso, programa Tribo Urbana na internet. Programa Tribo Urbana. Tudo isso. Meninas, vamos almoçar? Chega, né? Só se for agora. Beijo, Tribo. Beijo. Você ouviu o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana.